Querida igreja, graça e paz, que Deus nos abençoe. Precisamos muito da luz do Espírito Santo, mas a luz elétrica também ajuda, não é? A gente estava com a igreja um pouco escura e graças ao trabalho dos irmãos a gente vai aprimorando e as coisas vão funcionar melhor. Querida igreja, a nossa pregação hoje é em Lucas 10. Vamos trazer essa pregação aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, porque senão a igreja vai falar que Hernani é pregador do Antigo Testamento. Foram muitos textos do Antigo Testamento. Vamos meditar aqui também no Novo Testamento. Um texto um pouco extenso, vamos ler até o verso 24, mas os textos dos evangelhos são mais fáceis de serem entendidos. Uma mensagem rica, com muitos detalhes, e o tema da nossa pregação de hoje é a urgência da evangelização. Ontem à noite eu cheguei assim, eu estava cansado, pedi a Deus realmente para me fortalecer e para dar inspiração para uma palavra. É triste para alguém vir ministrar e não sentir realmente um direcionamento. E a gente tem a plena clareza que Deus tem colocado essa palavra conforme as necessidades desta igreja. Vamos lá, Lucas 10, 1 em diante. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saudem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre eles. E se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto: o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Aquele que lhes dá ouvidos está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando, mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se
não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Amém. Pai, Senhor maravilhoso, te agradecemos por esta palavra tão linda, com tantos detalhes, com tantas orientações para a nossa igreja. Meu Deus, complete essa inspiração, trabalhe nos nossos corações, no nosso intelecto, através desta palavra. Tenha misericórdia desta igreja, Pai. Fale com a tua igreja, fortaleça a sua igreja, mostre, meu Deus, os caminhos que precisamos tomar. Também nos encoraje através desta palavra, e que esta palavra, ó Deus, em nome de Jesus, seja um ponto de partida para o fortalecimento da evangelização entre nós. Amém. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto que fala da urgência da evangelização. Um texto com muitos detalhes, com muitas informações, muito rico. Jesus preparando pessoas para irem diante dele, para ele ir na sequência e levar a palavra e levar salvação às pessoas. E hoje, antes de a gente olhar especificamente para o texto, a gente olha para o contexto. Qual a necessidade, qual a urgência de evangelizar hoje? É muito grande. Nós estamos diante de um planeta com pouco mais de 8 bilhões de pessoas. Desse número de pessoas, em torno de 31% a 32% se declara cristãos. Desses 31,5% que se declara cristãos, talvez 4, 5% sejam cristãos bíblicos, sejam cristãos de raiz, que estão apegados à palavra de Deus, que estão realmente agarrados a Jesus Cristo. Temos um número de 22, 23% de pessoas que se dizem muçulmanos. Temos aproximadamente 16% de pessoas que se declaram sem religião. Na nossa cidade o desafio é grande. Temos desafios nas nossas famílias, muitas vezes dentro das nossas casas, muitas vezes o enfraquecimento de irmãos da própria igreja. A urgência é muito grande. O texto nos sinaliza: nós precisamos, enquanto igreja, a partir de agora, fortalecer. Na última pregação, o pastor Igor nos fortaleceu a ideia de evangelizar através de redes sociais. Nós estamos evoluindo com os equipamentos de som, de iluminação, preparando, e que Deus nos fortaleça, que evangelizemos através das mídias, levando a verdade, e que evangelizemos boca a boca, e usando o método que Jesus muito usou também, de casa em casa, levando as pessoas a lares. Precisamos adentrar a lares, conversar com famílias, conversar com pessoas em outros lugares. Nós precisamos nos fortalecer. E aqui nós estamos diante de um texto muito instrutivo, com muitas informações. Nós percebemos que do verso 1 até o verso 11, Jesus chega para aqueles 70 ou 72
pessoas nomeadas, designadas para a obra, aqueles discípulos. Algumas traduções falam em 72 pessoas, como a NVI. Tantas outras traduções falam em 70. Então há dúvidas quanto a isso, mas não há muita diferença. E aí Jesus começa falando com essas pessoas da urgência, da necessidade. Jesus orienta essas pessoas ele divide de 2 em 2 e orienta a orarem. Ora a Deus para que Ele mande reforço, seja espiritual, seja humano, porque a colheita ou a seara é muito grande e as pessoas são poucas. Ele alerta essas pessoas quanto ao cuidado de serem lobos no meio, serem ovelhas, carneiros no meio de lobos. Ele traz várias orientações, orienta como devem andar para evitar choques culturais, como devem chegar, como devem cumprimentar as famílias, como devem lidar nas casas das famílias, o que devem fazer, devem curar, devem falar da palavra de Deus. Depois das famílias vão para as cidades e por aí vai. Então Jesus Cristo orienta de maneira detalhada do verso 1 até o verso 11. E aí a gente percebe, paz, irmã, do 12 ao 15, Jesus Cristo traz instruções sobre os castigos de Deus, aquelas pessoas que rejeitarem a palavra, o juiz de Deus. Então, ele alerta claramente. No verso 16, aí Jesus traz um versículo que ele é muito merecedor de ser destacado nessa pregação. Vocês estarão lá em meu nome, como meus representantes, aquele que evangeliza, ou aquele que faz missão, que vai mais distante, que se afasta da família, está lá como um representante do sumo Deus, do sumo sacerdote, do Pai Todo-Poderoso. Então não é para evangelizar, para fazer missões com pensamento, às vezes entristecido, baixar a cabeça nas dificuldades, mas como representante do próprio Deus. Jesus traz isso no verso 16. No verso 17, aí já não é mais a orientação de Cristo. Esses discípulos retornam todos felizes, dizendo a Deus do poder que eles receberam para expulsar demônios, para curar e para ver maravilhas de fato serem operadas. E aí Jesus novamente toma a fala, e dos versos 18 ao 24, ele vai falar das maravilhas do Evangelho, ele vai falar do privilégio de sermos evangelizados e de evangelizarmos. Ele vai mostrar que a palavra de Deus não depende apenas do nosso querer, que o entendimento da palavra depende de uma eleição, de um presente, de uma graça suprema e maravilhosa do Pai. Então Jesus, nas próprias palavras, lá para o verso 22, 23 mais ou menos, 21, ele traz e mostra que Deus tem um povo e que Deus cuida desse povo. E aí a gente começa o texto da seguinte forma: depois disso, começa assim o verso 1, e eu pergunto aos irmãos, Lucas 10, ele começa depois disso. Disso o quê? E aí, para a gente entender, disso que ele terminou de falar no capítulo anterior. Jesus estava falando com pessoas, orientando, chamando, pessoas de maneira, vamos dizer assim, mais avulsas e não propriamente discípulos. Estava falando com pessoas sobre a importância de evangelizar, de trabalhar, de seguir a Deus. E Jesus não chegou de maneira muito tranquila, vendendo ilusões para essas pessoas, como nunca fez, mas de maneira dura, de maneira realista. 9:58, 57 diz o seguinte, pode retornar um pouquinho, por favor, 9:57, Lucas. Quando andavam pelo caminho, um homem lhes disse, eu seguirei por onde quer que fores. Disse a Jesus. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas
e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Com muita realidade, ser cristão, para evangelizar, para fazer a obra, é com essas dificuldades. E aí no 59, a outro diz Jesus: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Então provavelmente aquele senhor poderia estar doente, próximo à morte, e ele querendo cuidar, ou talvez o pai já tivesse até falecido, mas possivelmente doente. Deixe-me cuidar do meu pai mais um tempo. Aí ele volta e fala: deixe os mortos sepultarem os mortos. Quem está morto no espírito é que vai cuidar dessas coisas passageiras, da morte física. Estamos te chamando para algo absolutamente maior. Então Jesus sempre replicava com algo que surpreendia e que puxava para cima. Ainda outro diz: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O reino de Deus em primeiro lugar. Então nós precisamos ter uma entrega completa, precisamos priorizar e colocar em primeiro lugar. Então quando o texto começa em Lucas 10, depois disso, depois dessas palavras, depois dessas orientações, Jesus de maneira clara mostrando que o reino de Deus em primeiro lugar, que precisamos abrir mão das coisas, e nós como cristãos precisamos ter fé, precisamos ter sabedoria para que a gente tome as nossas decisões corretas. Lucas 10:1. Depois disso o Senhor designou outros 72 ou 70. Aqui nessa tradução da NVI, uma tradução mais popular, fala em 72. Há quem diz que esse número 70 diz respeito a Gênesis 10, quando fala das 70 nações da época, das 70 autoridades do Sinédrio, dos 70 anciãos que foram chamados para servir a Moisés, mas aqui fala de 72. E enviou 2 a 2. Várias passagens da Bíblia falam da importância de estar 2 a 2. Um cai, o outro levanta. Um fraqueja, o outro fortalece. Um desanima, o outro anima. Diante dele, a todas as cidades e lugares por onde ele estava prestes a ir. Aqui traz uma mensagem muito forte nesse primeiro versículo, é a intensidade e a organização do trabalho de Jesus Cristo. Se precisamos aprender, se precisamos de um modelo, esse modelo é Cristo. A gente vê ele que de maneira detalhada, preparando o desenvolvimento do ministério dele. Hoje, para passar em aproximadamente 35, 36 cidades, é difícil, porque ele pegou ali 72 pessoas, 70 pessoas, dividiu 2 a 2. Se cada 2 foi para um povoado, para um aglomerado, para uma cidade, para na sequência ele passar. Então ele precisava, durante esse ministério, passar em 35 cidades, 36 cidades aproximadamente, 35 não, 30, 35 mesmo, 35 ou 36, fazendo o cálculo matemático na descrição exata da Bíblia. Então Jesus precisava ir na cidade B a pé, ou de navio, de barco, não tinha navio, na outra cidade, fazendo todo esse trabalho, e era difícil, não era fácil, e como mencionou lá no final do capítulo 9, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Aí ele vai organizando, ele vai preparando e colocando pessoas para ir adiante. E o trabalho de evangelização, ele é gradativo, ele é de passinhos, e nós enquanto igreja precisamos ter um plano articulado para evangelizar. Nós estamos na hora de olhar para frente e a gente ter ações articuladas entre nós, claras para esse trabalho, porque os desafios são grandes. E lhe disse Jesus: a colheita, nessa tradução mais popular, ou a seara, entendida como a produção, seja de grãos, da lavoura, né, é grande. O trabalho é muito grande,
mas os trabalhadores são poucos. Os desafios de evangelizar são imensos, conforme mencionamos algumas porcentagens aqui no início. Mas as pessoas que estão efetivamente dispostas a fazer esse trabalho são poucas. Nós temos limitações, mas nós precisamos evoluir. E a igreja que evangeliza, a igreja que tem missões, ela se fortalece espiritualmente. Ela passa a ter um sentido, ela passa a ter uma maior união entre os membros, passa a se fortalecer com Deus. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. O que eu disse anteriormente. Antes de começar a trabalhar na evangelização, você começa orando. Deus, nos fortaleça. Mande mais pessoas, e que Deus mande pessoas para essa igreja, para somar, para nos ajudar nesse trabalho, que crie circunstâncias. Nós precisamos, e Ele tem nos abençoado, nós precisamos nesse momento estar fortalecendo em oração, porque não é fácil. Estou enviando como cordeiro entre lobos, Jesus Cristo disse a eles. Jesus Cristo poderia ter encaminhado esses discípulos como leões no meio de lobos, mas encaminhou como cordeiros, porque o cordeiro tem um pastor, e o pastor, ele é muito mais poderoso do que os leões, e os cordeiros vencem os lobos, e aí mostra que a vitória efetivamente é do Pai. É assim que Ele trabalha. E quando fala que estou encaminhando vocês como cordeiros no meio de lobos, está dizendo: tenham cuidado. Evangelizar não é simples. Evangelizar é um trabalho de conflito. Evangelizar não é como ensinar uma disciplina, seja de língua portuguesa, de qualquer uma outra matéria. Evangelização é um campo de conflito, é um campo perigoso. Precisa ter cuidado de onde pisa, como pisa. Precisa observar bem, precisa estar em oração, porque é um campo de conflito espiritual, como espiritual com os inimigos. E aqui a partir do verso 4, ele começa a orientar até como o que você deve levar ou não levar. Aí ele tira a vaidade e coloca de maneira bem enxuta, de maneira bem objetiva as orientações, para que essas pessoas cheguem logo. Vamos passar um pouco breves aqui. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdam ninguém pelo caminho. Pode parecer estranho, não leva aquela bolsa que era usada para arrecadação de dinheiro. Eu não estou mandando vocês para ganhar dinheiro, eu estou mandando vocês para evangelizar. Não precisa aquela sacola grande com tanta roupa, com tanto apetrecho. Vocês vão de maneira enxuta, até porque vocês não sabem se vão encontrar frio, se vão encontrar calor, quais circunstâncias vocês vão. Vocês não vão levar mais sandália, porque vocês podem pisar na lama, vocês podem pisar na terra dura, vocês podem pisar na terra pedregosa. E aí Jesus, que assim como fez com o povo de Israel no deserto, Ele provê, Ele cria as condições para que as pessoas tenham o que precisam, o que precisarem. Então já traz essas orientações. E aí ele orienta quando chegar na casa. O foco primeiro é chegar na casa. Mas aqui não está falando apenas de evangelização. É um trabalho de missão, porque eles passam a conviver com essas pessoas, estão um pouco distante. Então é um pouco diferente da mera evangelização que a gente faz no trabalho, que a gente faz dentro de 5, 10 minutos, ali na rua e volta para casa. E aí quando chega na casa faz o quê? Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Observem bem o verso 6 explicando o sentido aí. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. É maravilhoso, nós recebemos a paz de Deus, e quando a gente cumprimenta as pessoas, a gente precisa estar levando essa paz. E se essa pessoa, ela realmente é de Deus, se ela está aberta para Deus, ela recebe a paz
e aquele movimento vai paz e vem paz e gera algo maravilhoso. Mas se aquela pessoa não está aberta para o Evangelho, a paz que eu desejei, ela retorna. É assim que funciona. Então, não é apenas uma questão de costume, paz do Senhor, é uma questão de doutrina, é uma questão realmente de orientação bíblica. Nós precisamos estar vivendo na paz do nosso Deus. Na nossa família, erramos, mas aí vem o pedido de perdão, nós não podemos guardar mágoas. Aqui também com os irmãos, precisamos estar sempre em paz. E aí vem uma orientação que hoje ela é muito pertinente nas missões a nível mundial, a partir aqui do verso 8. 8 não, parte do 7. Fiquem naquela casa e comem e bebam o que lhe derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Imagina as pessoas que fazem missão. Chegam, vai ficar em uma casa, em um acampamento, que recebem apoio. Obviamente, isso é natural, que alguém trabalhe para dar o suprimento, dar o apoio àquela pessoa que está ali fazendo esse trabalho de, em nome do Senhor Jesus, salvar almas. Não fiquem mudando de casa em casa. Eu estou numa casa que é simples, só tem ovo frito com arroz e um pouco de feijão, mas aquela outra casa ali o negócio é diferente, é mais luxuoso. Não é para ficar mudando, escolhendo. Fique naquela casa muitas vezes mais pobre, que através de você aquela pessoa aquela família pode ser mudada, pode ter uma condição bem melhor. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, como o que for posto diante de vocês. Observem bem que Jesus primeiro orienta, fala da importância da evangelização, orienta a orar, divide as pessoas, orienta como deve ser essa caminhada, cuidado com os lobos. Vocês chegam na família, devem comportar assim, agora cheguem na cidade e devem fazer assim. E aí a gente vê todas essas orientações. O que eles vão fazer quando chegar na cidade? Curem os doentes que ali houver e digam: o reino de Deus está próximo de vocês. Eles estavam com a missão de anunciar o reino de Deus. E eu pergunto à querida igreja: o reino de Deus já chegou? Já. O reino de Deus é Jesus. Então, nós não aguardamos o reino de Deus, ele já chegou. Aqui no verso 9 fala: o reino de Deus está próximo. Mas também na parte B do verso 11 fala: o reino de Deus está próximo. Essas pessoas, assim como João Batista, que fez a virada do Antigo para o Novo Testamento, estão anunciando a presença de Jesus. Olha como Jesus era metódico, organizado e tinha um método de trabalho progressivo. E aí eu quero voltar ao início do verso 9. Cure os doentes que ali houver, e eu pergunto a vocês, hoje, os missionários, os evangelistas, em nome de Jesus, estão curando doentes? Será que nós somos continuistas ou acreditamos que já não opera mais? Muitas igrejas acreditam que esses milagres não acontecem, outras acreditam. E aqui, à luz da palavra de Deus, é bom deixar claro: Deus continua operando. Porém, no que diz respeito a tantas curas, a gente não vê a mesma intensidade, a tantos milagres, a mesma intensidade com que foi naquela época que estava apresentando o reino de Deus. Mas continua em situações específicas, operando grandes milagres na terra, com a sua igreja. E aí a gente vê aqui no verso 10: mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto. Aí eu já li: o reino de Deus está próximo. E eu lhes digo: naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Queridos irmãos, precisamos evangelizar. E olha o que acontece com quem rejeita a evangelização.
Veremos um pouco mais nos versos seguintes aqui, até o verso 15, Jesus trazendo essa orientação. Eles tinham o costume de, naquela época, eles como judeus, Jerusalém, uma cidade mais alta, saíam para falar com gentios. Eles sentiam realmente, vamos dizer assim, o povo de Deus, tinha aquela cidade sagrada, o templo sagrado. E aí o que acontece? Diante desses conflitos, diante dessas posições espirituais contrárias aos princípios judaicos naquela época, o cristianismo estava em construção, eles balançavam a poeira. Olha, não queremos levar nada. Isso como um ato de dizer, não aceitamos, nem o pó da sua terra que vai ser destruída queremos levar. A sua imundícia fica com você, o seu pecado fica com você, a sua dor que virá naquele dia fica com você. Vai ser pior do que aconteceu com Sodoma. E aí a gente, vendo a palavra, a gente percebe o quanto nós estamos diante de um campo espiritual intenso. Cristianismo, a gente repete, não é algo superficial, é algo pesado. Olha o que acontece aqui cita Corazim, Betsaida e depois Cafarnaum. O que vai acontecer com vocês, do verso 13 ao verso 15, o que vai acontecer com vocês é pior do que vai acontecer com Tiro e Sidom. Por quê? Porque Tiro e Sidom, cidades idólatras, adúlteras, com problemas morais, não tiveram tanta clareza sobre o reino de Deus. E aqui Corazim, Betsaida e Cafarnaum, principalmente, onde Jesus Cristo operou tantos milagres, não podia ser perdoada por não aceitar Cristo como Salvador. Então fala aqui, você descerá ao Hades, Cafarnaum, você irá para o inferno, de maneira muito dura e com estas palavras. E aqui a gente chega ao verso 16, é um verso que precisamos olhar com muito carinho. Aquele que lhes dá ouvidos, está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Então, quando uma pessoa enviada, uma pessoa ungida, que tem oração e que vai para o campo, como cristão, levar o evangelho, e que outra pessoa rejeita, está rejeitando a ele, está rejeitando a Cristo, está rejeitando quem levou a Cristo, está comprando uma briga com o Pai, com nosso Deus Todo-Poderoso. E as pessoas que evangelizam precisam ter noção tanto do perigo, como Jesus já orientou, vocês serão cordeiros no meio de lobos, mas ao mesmo tempo, vocês estão ali como embaixadores do Supremo Deus, estarão ali como embaixadores de Cristo. E aí, se é um trabalho de representação do próprio Deus, do próprio Cristo, eu faço uma pergunta retórica a vocês: qual a importância desse trabalho? Querida igreja, Deus está esperando, talvez não o tempo, Deus está esperando a ação. Deus está esperando operar da sua igreja. Deus está esperando, aguardando que levemos a palavra, que cumpramos a nossa missão como cristãos, e precisamos fazer isso como propósito de vida. E o trabalho de evangelizar não é fácil. Às vezes a gente tem um ambiente, a gente busca ali uma oportunidade, leva uma oração, a gente entra ali meio em um contexto que não seria tão propício, pede a Deus para abençoar, leva uma palavra ou outra, a gente vai levando aos poucos, daí a pouco a gente chega em casa e bate aquele cansaço, bate aquele desânimo, porque o inimigo não quer que evangelizemos, o inimigo não quer que oremos, não quer que façamos jejum, mas também não quer que a palavra de Deus seja disseminada. E muitas vezes essas pessoas que ouvirão essa palavra estarão armadas,
armadas com armas espirituais do mal, e precisamos estar cada vez mais fortalecidos em Jesus Cristo para a gente ter a alegria e a força para evangelizar. Observe bem como há um retorno no verso 17. Aí não Cristo falando, mas os 70 ou 72 discípulos enviados. Os 72 voltaram alegres e disseram: a evangelização deu essa alegria a eles: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Até os demônios. E aí Cristo fala: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Ou seja, o dono dessa artilharia, o líder, eu vi ele caindo, ele está na terra. E vocês têm o poder para lidar com tudo isso. Vocês têm o poder para destruir o inimigo. Eles estavam felizes. Hoje a gente vê muita gente dizendo que está expulsando espíritos imundos, que está operando tantas e tantas curas, igrejas que dizem operar curas. Obviamente que existem curas, mas também existem muitas mentiras. Existem igrejas vendendo ilusões, e são muitas as situações. Ditos pastores, missionários, líderes, que curam tantas pessoas, mas não têm coragem de adentrar um hospital com pessoas doentes para fazer uma oração para pessoas que estão ali com câncer, que estão com diabetes, com tantos outros problemas. Então a gente percebe que virou, às vezes, uma questão até comercial. E aí no 19, Jesus continua: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Então, quando a gente está firmado na fé, nós temos poder. Umas quedas, umas porradas a gente leva, uns escorregões, mas a gente não fica no chão, porque Ele levanta e fortalece. E cada vez que a gente cai porque Deus permite, e Ele permite que a gente caia para aprender a cair, e também para aprender a levantar, para aprender a ter mais cuidado, para ser mais vigilante e para se fortalecer. Então, tudo segundo a permissão de Deus. Mas aí Ele traz uma advertência e também Ele traz uma informação muito boa no verso 20. Ele fala: contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês. Não fique entusiasmado porque você orou e o demônio foi embora. Não fique entusiasmado porque você fez uma oração e Deus operou uma cura. Há um maior motivo para você se entusiasmar, para dar glória a Deus dia e noite, o resto da vida, está aqui. Mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Eu fico, às vezes, assim, sem jeito, porque a gente tenta buscar na palavra, a gente busca, a gente quer ter um coração mais grato, a gente quer ter mais sensibilidade, mas o que nos espera é muito maior. E quando a gente não consegue ter a dimensão disso, a gente age de maneira, muitas vezes, ou quase sempre, ingrata para com Deus. Precisamos pedir a Deus que nos tornemos pessoas mais gratas, sem murmuração, pessoas mais felizes, capazes de levar a sua palavra e de levar a luz. E aí a gente vê, nessas orientações de Cristo, que Ele fecha a partir do 21, mostrando quem é que manda, falando da soberania de Deus e falando do tamanho do presente que temos, que é a salvação. E aí alguém chega e fala para vocês: aqui nós estamos gravando, a Igreja Presbiteriana Renovada de Santana é uma igreja calvinista. Não, somos uma igreja bíblica. Veja bem, naquela hora Jesus, exultando no Espírito Santo, diz: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Naquele momento do retorno dos 70 ou 72, Jesus agradecendo: porque escondeste estas coisas dos sábios e as revelaste aos pequenininhos.
Por que escondeu dos sábios? Porque Jesus tem um povo. A palavra de Jesus, se fosse depender da sabedoria humana, o lugar que teria mais cristãos era nas universidades. O lugar que teria mais cristãos talvez fosse nos países mais ricos, talvez fosse no Congresso Nacional, com pessoas tão letradas. Mas a própria palavra deixou claro: Jesus tem aqui na terra ovelhas, cordeiros. Ele não está aqui com leões. Ele traz aqui as ovelhas para lutar e para vencer os lobos. E aí Cristo continua: sim, Pai, falando com Deus em oração, pois assim foi do teu agrado. É assim que Deus quer. Observem bem com detalhe aqui ainda o verso 22, sobretudo a parte B. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ele recebeu tudo. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aquele a quem o Filho quiser revelar. Ele quis revelar para todo mundo, aquele a quem o Filho quiser revelar. Está assim na tradução e está assim colocado. Olhei em outras traduções e realmente é isso. O que eu quero dizer com isso? Temos o privilégio porque o Filho quis se revelar a nós. Glória a Deus, aleluia, muito obrigado. Então, quem conhece o Pai é o Filho, e quem conhece o Filho é o Pai, mas conhece o Filho também aquele a quem o Filho quis se revelar. E aí eu pergunto a vocês, João 3,16, Deus deu o seu Filho unigênito para morrer para todo aquele que crê. É esse que ele quis se revelar. Porque caso contrário, parte do propósito de Deus seria frustrado. Com tantas pessoas morrendo sem o Evangelho, com tantas pessoas afastadas da palavra de Deus, se Deus quisesse se revelar e tivesse esse propósito realmente seguro com todo mundo, ele teria talvez 80%, 90%, talvez 95%, talvez, do seu plano frustrado. E em Deus não há frustração. Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. E a gente fala isso não para levantar meu ego ou o ego nenhum de vocês, mas para dizer que quem manda é Ele. E aquelas pessoas que têm acesso à palavra precisa ter um coração não de soberba, não com ar de superioridade, mas precisa trabalhar muito. Nós introduzimos esse texto mostrando que Jesus Cristo, além dos 12 que já falara em Mateus 10, já falara também em Lucas 9, além dos 12 discípulos, agora levanta mais 70 ou 72, para ir à frente e preparando para na sequência ele levar a palavra. Então ele tinha aí um grupo de várias pessoas, quase uma centena de pessoas, para ir à frente, e depois ele trabalhando o dia todo, parte da noite, ele está fazendo o propósito dele. Então, queridos irmãos e irmãs, a vida do cristão é uma vida diferente. É uma vida de conflito, mas uma vida de paz. É uma vida de cair, mas muito mais de levantar. É uma vida de sobe e desce, mas com a certeza da vitória. A vida do cristão é uma vida de muita entrega, de muita dedicação. Aí a gente volta e olha para trás, quando a gente ainda não tinha compreensão dessa palavra, e percebe o quanto o cristianismo bíblico não dialoga com as igrejas ditas cristãs, mas que escondem a palavra. O cristianismo bíblico não tem nada a ver e é inimigo dos princípios do mundo, porque os princípios do mundo olham para baixo, o cristianismo bíblico olha para Deus. E aqui ele continua, só para a gente encerrar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes diz em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem. O que ele está falando é: vocês têm noção do privilégio que vocês estão tendo? Será que está entrando na tua cabeça esse privilégio?
Aí eu digo para vocês, será que a gente tem a sensibilidade suficiente para entender o tamanho do privilégio que nós temos? E aí precisamos entender o privilégio e também entender a nossa missão. E no último verso Jesus diz: pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não o viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Eu digo a vocês, querida igreja, talvez profetas, reis, mas eu vou trazer outras categorias nos nossos dias. Talvez muitos jogadores de futebol, talvez muitos cantores famosos, talvez muitos bilionários, talvez muitos milionários, talvez muitas pessoas donas de empresa, talvez pessoas que viajam para o mundo inteiro, talvez pessoas com tantas influências nas redes sociais, as suas almas gostariam de conhecer a Jesus, mas não conhecem, e nós como seres espirituais conhecemos. Então ele fecha esse texto de maneira brilhante. Ele começa falando da importância, alerta, orienta, organiza, prepara, diz como tem de ser, e no final ele revela a grandiosidade do Evangelho. E nós, como membros dessa congregação, temos a missão de estarmos vigilantes, lendo, porque para você ensinar, você precisa aprender. Nós precisamos comprar revista bíblica para estudo que oriente a evangelização. Esse pensamento veio agora, ele não é meu. Precisamos comprar revista bíblica que nos oriente mais a evangelização. Precisamos estar fortalecidos em todos os sentidos, precisamos estar juntos, precisamos estar o tempo inteiro buscando ganhar a alma para o Senhor.